Olá, ouvinte! Bem-vindo a mais um episódio do Bionote, o seu podcast mensal que tem a intenção de falar para você que é apaixonado por natureza. Meu nome é Lucas Calado e sou o host do Bionote. E neste mês, no aniversário de Darwin, vamos falar sobre a evolução e a origem das espécies. Falar da vida de Darwin e como ele revolucionou o nosso mundo. Espero que vocês gostem. Antes de começar, gostaria de lembrar que esse podcast é patrocinado pela Log Nature, uma empresa especializada na venda de equipamentos para pesquisa biológica e ambiental. Se você ainda não conhece a Log, acesse o site www.lognature.com.br e conheça todos os produtos. Então vamos lá? Vamos conhecer quem participou dessa conversa? Olá, ouvintes, tudo bem? Começando mais um Bionote, o segundo episódio. E hoje eu tô aqui com a Camila. Oi, gente. A Juliana. E aí, pessoal, tudo bem? Nosso convidado especial, Henrique Paproc. Boa tarde a todos, muito obrigado, é um prazer estar aqui. Prazer nosso te receber aqui. E para começar esse papo, eu acho que ia se apresentar, Paproc, falar um pouco pro pessoal que tá ouvindo, todo o seu histórico. Bom, eu era uma criança que gostava muito de natureza, observava formigas, passarinhos, e meu pai sempre foi um sujeito muito culto, me levava a livrarias, então eu comecei a me formar um estudioso de natureza, acho desde criança, sempre gostei muito disso. Depois fui estudar biologia na PUC e fiz mestrado e doutorado em entomologia, que é o estudo dos insetos. E nesse percurso fui entendendo que a base de toda a biologia, o que é realmente o eixo que estrutura todo o pensamento biológico, é a evolução. E cada vez mais estudei evolução, me interessei pela vida de vários evolucionistas até chegar aqui. O assunto principal da pauta de hoje vai ser a evolução das espécies nos bastidores de Darwin. Nós vamos falar um pouco da história de Darwin, como que começou, como é que é a viagem dele para poder chegar a entender todo o conflito que ele teve durante a evolução, até a gente começar um pouco outros assuntos mais aprofundados. Darwin foi muito jovem, né, para a expedição do Beagle para a América do Sul. E antes disso, ele teve alguns conflitos, porque, na verdade, parece que essa viagem foi a última saída dele para ele poder deixar de seguir os caminhos que obrigatoriamente a família queria, a cultura na época exigia, né? Como que foi essa parte, assim, da vida de Darwin? Tem várias biografias do Darwin. Algumas delas apontam que Darwin, ao estudar medicina, ele foi entendendo que não era a vocação dele estudar medicina, e em uma conversa com o pai, ele chegou à conclusão que realmente não deveria estudar medicina, porque através do curso de medicina, ele começou a fazer coletas de conchas, coletas de insetos, começou a fazer taxidermia, que é empalhar... Tudo a ver com a medicina. Empalhar os animais e ganhar algum dinheiro com isso. E foi fazendo várias coisas paralelas e conhecendo vários naturalistas daquela época. E foi percebendo cada vez mais que o negócio dele era estudar a natureza. Tem uma história, não sei se é verdade, mas, igual você falou, tem várias biografias, né? E cada uma fala de um jeito, umas ficam mais românticas, né? E tinha uma história que ele saiu da faculdade de medicina quando ele viu a primeira operação assistida. Que aí acho que era um garoto que não tinha anestesia na época. E aí ele saiu horrorizado com aquilo, não queria. Não sei se isso é verdade ou mentira. Existem várias lendas assim sobre isso. Existem algumas que ele desmaiava quando via sangue. Existem várias coisas contadas assim. Mas eu não acho que é verdade, porque era um sujeito que, durante suas coletas, ele teve que matar muitos animais e taxidermizar muitos animais. Então ele estava acostumado com esse tipo de coisa. O que ele chegou à conclusão mesmo é que ele deveria estudar para ser pároco, porque se ele fosse para uma cidade interior cuidar de uma paróquia, ele poderia ter uma família, eles eram protestantes, e poderia estudar a natureza, ele teria tempo para estudar a natureza. Então, as duas coisas eram metas que ele tinha: ter uma família e estudar a natureza. Então, ele se formou como pároco para depois ser indicado para acompanhar essa viagem do Beagle, o capitão Fitzroy. O capitão Fitzroy também era jovem, estava saindo nessa viagem que ia fazer a circunnavegação do globo, e ele queria alguém para poder conversar, porque eles tinham as castas sociais assim muito elaboradas. Ele é de alto escalão. Darwin era na sociedade inglesa
inglesa, ele estava lá em cima. O pai dele era um grande médico, né? O pai dele, na realidade, não foi um grande médico. O avô é que foi, o Erasmus Darwin. O pai, por herança, foi médico, mas não conseguiu se estabelecer como um grande médico. E o Darwin seguiu a mesma história. E o irmão do Darwin se formou médico também. E foi fácil dele conseguir essa ida para essa expedição? Ou ele teve que ficar pedindo autorização, aprovação de alguém? São histórias realmente familiares, assim, porque sendo uma família de muito prestígio, para ter uma ideia, o avô do Darwin, ele participou de toda a fundamentação, assim, da Revolução Industrial Inglesa. Ele fez parte do grupo de umas 10 pessoas mais importantes da Revolução Industrial Inglesa. O que a gente vive hoje, assim, né? Uhum. Existe um museu do Erasmus Darwin com todas as invenções. Ele era médico, mas inventou um monte de coisa. Por exemplo, o que faz o carro virar com as duas rodas ao mesmo tempo, para um lado e para o outro, foi a invenção do Erasmus Darwin. Nossa, então... Ele já vinha de uma família genial. Assim, né? A inteligência, ele estava no DNA, né? E muito financiamento para os estudos, né? O pai do Darwin, quando levou eles para morar numa cidade do interior e não tinha uma escola muito cheia de recursos, fez um laboratório de química no porão que era comparável ao laboratório das melhores universidades europeias. Quem tem recurso, né? E ele trazia tutores da Europa inteira para dar aulas para os dois filhos, de vários assuntos diferentes. Então, eles foram muito bem educados. Massa. Isso, o pai de Darwin. O pai de Darwin. E aí, quando o Darwin chegou, ele teve toda essa estrutura também, né? Acabou que ele bebeu nessa fonte. O pai do Darwin fez isso pelos dois filhos. Ah, sim. Porque o pai do Darwin saiu de Londres e foi morar numa cidade pequena que não tinha tanto recurso. Entendi. E aí foi uma indicação para acompanhar o Fitzroy, uma indicação de famílias muito poderosas na Inglaterra naquele momento. O pai do Darwin, ele pagou, não foi? Não sei desse detalhe do pagamento, assim, mas que existe uma influência muito grande. Ele teve que dar uma ajuda financeira muito grande para a expedição. Pode ser que sim, eu não me lembro disso mencionado, mas pode ser que sim. Dentro dos meus estudos, quando eu estava estudando para fazer o podcast, tem uma relação que foi até um pouco o contrário, né? Que, na verdade, o pai do Darwin foi contra, a princípio, quem ajudou a convencê-lo do Darwin, porque o Darwin queria autorização, ele não iria sem essa autorização do pai. A benção, eu acho que na época também isso era uma coisa bem importante, ninguém fazia algo desse nível assim, vou embora e tchau, isso mesmo se não quiser. E aí o tio que ajudou a convencer o pai. Agora, do dinheiro, eu não vi nada a respeito. Mas isso tem muita história, até essa que eu falei, talvez seja histórias também, né? Só as firulas, né? Porque você não pode confiar. Do contexto, você não pode confiar. Porque depois que Darwin entrou no Beagle, aí ele começou a fazer as notas, né? Todo o seu diário. Aí ali você consegue ter noção de tudo que ele fez por escrito, né? Existem várias histórias. Existe até uma engraçada que o Darwin ele tinha o apelido de Gás. Gás? E aí a lenda urbana, assim, é que ele tinha o apelido de Gás porque ele era flatulento. Mas na biografia fala que ele tinha o apelido de Gás por causa dos odores que saíam dos porões da casa onde eles tinham um laboratório de química e faziam os experimentos. Entendi. O que talvez seja mais coerente, né? Vai saber, né? Porque dentro de uma escola, né, você pode ter o apelido dos amigos, talvez seja diferente. Mas aí, depois disso, então, o Darwin chegou, ele achou essa viagem. Na época, ele estava um pouco perdido, pelo que eu sei. Então, ele quis ir fazer uma viagem dessa. E a relação dele era realmente como as pessoas ali estavam interessadas em descobrir e coletar espécies, ele ia fazer a função dele era catalogar, além de conversar com o capitão, que ele era nobre e por isso o capitão precisava de alguém para conversar, né? A monarquia inglesa financiava vários naturalistas. O próprio Wallace, da teoria da evolução, que é coautor da seleção natural com Darwin, foi um desses naturalistas financiados pela monarquia inglesa. Então, esses navios que saíam para fazer, principalmente mapeamento, cartografia do mundo, levavam sempre o naturalista e o Darwin foi o designado para o Beagle. O Beagle era uma série de vários navios, se eu não me engano, 7 ou 8 navios,
iguaizinhos que foram construídos para fazer mapeamento do mundo. Tinha vários Beagles? Esse era o 7º ou 8º, não me lembro bem agora. Entendi. E esse veio com a principal função de mapear o sul da América do Sul, que estava pouco conhecido cartograficamente naquele momento. Isso era que ano, mais ou menos? Vocês vão lembrar? Qual? Bom, ele nasceu em 1802. Acho que ele viajou com 22 anos. Foi. Então, 1824, né? Por aí. Então, em 1824 ele entrou. Já tinha o quê? Aí já tinha um tempo que tinha descoberto a América, mas ainda não tinha mapeado isso. Estava bem arcaico ainda esse processo. Algumas regiões, sim. A região do sul da América do Sul, principalmente. Estava precisando de cartografia. E a Inglaterra dominava muita coisa de navegação, queria ter esse domínio cartográfico. E aí ele sai, depois de, eu acredito que 1 ano, né? Ele chega no Brasil, não é? Não, eles vêm muito mais rápido do que isso. A primeira saída lá da Inglaterra, ela é adiada por causa de mau tempo, várias vezes. E aí, quando eles saem, eles vão para a ilha de Cabo Verde. Depois da ilha de Cabo Verde, eles já atravessam o Atlântico para o Brasil. Essa é questão de poucos dias, menos de 1 mês. Chegam em Salvador, aonde ele fica em êxtase na hora que ele entra na Mata Atlântica. Descreve no seu diário que a Mata Atlântica deixa ele tão extasiado quanto as coisas mais bonitas que ele já havia visitado de arquitetura e etc. Então ele fica realmente extasiado. A gente já delira, né? Quando vai numa Mata Atlântica preservada, imagina ele nessa época, chegando aqui. Preservado, né? Até que já estava um pouco, não tanto, mas devia muito mais que a gente tem hoje. Né? E por outro lado, uma coisa que é bem atual e ele já sentiu naquele momento, ele fala muito mal do nosso país com relação ao preconceito. Escravidão, né? Escravidão. Ele tem problema de escravidão. Ele fica louco com a maneira que os escravos Sobretudo eram tratados. Salvador, né? Ele chega em Salvador na base dos escravos, praticamente. É ali que todos os escravos, Rio e Salvador, era onde que descia todos os escravos para... Era a porta de entrada, né? E uma das coisas que ele criticava muito o Brasil, ele não gostou do Brasil nesse ponto político, né? Que é o ponto Nesse primeiro momento, ele ficou horrorizado com a maneira que se tratava seres humanos no Brasil. Ele até comenta sobre aquele negócio dos enfesados, né? Que os escravos tinham que carregar os potes de fezes das grandes casas e ficavam manchados, né? E aí que vem aquele termo enfesado, né? Ele também fica muito triste porque o escravo que é designado para acompanhá-lo, em um momento ele vê uma borboleta que ele quer perseguir a borboleta, eles estão de barco, ele começa a gesticular com força para ver se o escravo seguia a borboleta remando, e o escravo fica recolhido imaginando que ele ia apanhar do Darwin. Nossa, e o Darwin fica muito entristecido, deprimido com aquela situação de que o escravo achou que ele ia bater nele. É medo, né? Teve muito medo dele na hora que começou a gesticular maior. E o próprio Erasmus Darwin, ele já fez a campanha abolicionista, ele foi um dos protagonistas da abolição da escravatura, assim como foi um dos protagonistas de que mulheres deveriam ser educadas como homens, o que mulheres também deveriam ter direito a voto. Ele era um cara muito à frente do seu tempo, e o Darwin herdou todo esse ambiente cultural, assim, de uma abertura muito maior, que a gente precisa cada vez mais também no nosso mundo de hoje, né? Até hoje. Ainda precisando. Que família hoje. maravilhosa, né? É impressionante, assim. Eu acho que dentro dessa cultura, você pegar da época, do alto escalão que eles estavam, da cultura religiosa que eles tinham por trás, que era muito preconceituosa nesse nível, e ainda ele tá lutando por isso, é bem interessante, né? E aí tem uma história do que dá nos livros dele, que é o primeiro momento que ele vê que existia alguma diferença, que é quando ele chega em Salvador e acha nas montanhas algumas espécies de algas, né? Das montanhas, que faz com que ele comece a entender que ou a terra subiu ou o mar desceu, né? Que é um primeiro momento, ou eu tô errado. Isso acontece nos Andes com conchas. Quando ele sobe nos Andes, ele vai numa jazida fossilífera, eles veem várias conchas que só são encontradas no mar. E ela está, não sei a quantos mil metros de altitude, de elevação, mas ela estava bem alta. Então ele começa a pensar numa terra em transformação, que alguns geólogos já estavam falando. Em um momento que todo mundo era educado, em um ambiente que era totalmente criacionista, que aquele planeta havia sido criado há muito pouco tempo atrás. E para uns Andes se elevarem, aquilo teria demorado milhares, milhões de anos para acontecer, não batia com a história de criada há pouco tempo atrás. Então, quando os fósseis começam a aparecer, ele tem várias evidências de uma terra em transformação lenta. E quando ele está no Chile, acontece um terremoto. E no momento desse terremoto, uma parte
que estava submersa, ela fica elevada e ele passa por aquilo alguns dias depois do terremoto e um monte de mexilhão estava apodrecendo. E ele começa a pensar, poxa, é desse jeito que a Terra se transforma, desse jeito que as coisas se elevam. Então isso acontece um pouco depois, essa história das conchas fósseis. Ele chega por Abrolhos, aí vai para Salvador e depois eles vêm para o Rio de Janeiro. E nesses momentos, enquanto o navio está fazendo cartografia, ele está fazendo excursões por terra para fazer suas coletas. E ele prepara esse material e de vez em quando esse material é enviado de volta para a Europa. Aos poucos, à medida que eles vão passando em portos, esse material vai sendo enviado para a Europa. Você até lembrou de uma coisa que eu vi. Ele teve um professor que ajudou ele a se interessar por essa área e ele manda para esse professor, né? Ele conhecia já vários naturalistas. Ele saiu da Inglaterra, ainda não poderia ser chamado de um pesquisador conhecido, mas era um estudante promissor que tinha conhecido vários naturalistas, ornitólogos, entomólogos, paleontólogos, vários já. E ele manda para essas pessoas. Então ele é um coletor muito importante que está mandando espécimes para essas pessoas que vão ir descrevendo novas espécies. O Darwin vai ficando cada vez com mais prestígio com eles, porque faz um trabalho fenomenal de coleta. Ele andou milhares de quilômetros, literalmente milhares de quilômetros a pé durante essa viagem em torno do planeta, enquanto ele fazia suas excursões. Várias dessas excursões são de 200 quilômetros de caminhada, 250 quilômetros de caminhada, subindo montanha, descendo. Tanto que quando Darwin volta da viagem do Beagle, ele é muito conhecido e respeitado no meio acadêmico, né? Pelo material que ele mandou ao longo da viagem, desses 5 anos de viagem do Beagle. Eu imagino o tanto de material que ele tem mandado, porque se ele andou quilômetros e quilômetros, do jeito que ele era, e foram 5 anos a viagem, foi? Foram 5 anos. Ele ia ter mandado milhões e milhões de... Muita coisa, ele coletava de tudo, inclusive... Desde insetos até grandes espécies, ou não? Insetos, plantas, mamíferos, tudo. Até as tartarugas gigantescas de Galápagos. Tudo. É verdade. Ele preparava o material todo e mandava. Preparava o material todo e mandava. Enquanto eu estava fazendo meu doutorado, eu fui ao Museu de Zoologia de Harvard para ver espécimes de insetos e tinham vários etiquetados por Darwin. O curador de lá falou, você está aqui vendo inseto? Vem cá para você ver. Isso, né? Não deixa de ver, né? Aí mostrou várias etiquetas lá com a escrita à mão do Darwin. Ele coletou muito de tudo. É bom o pessoal ter preservado. Muitas devem ter perdido com o tempo, mas devem... Espécimes bem preservados duram séculos assim em museus, e tem bastante coisa que o Darwin coletou ainda conservada em museus aí mundo afora. O Darwin teve muita oportunidade de ter muita coisa nova nas mãos e ele era muito generoso de compartilhar isso com todos esses pesquisadores, e isso foi muito reconhecido. Agora, ele era muito tímido academicamente, assim. Apesar dele chegar com prestígio, ele demorou 10 anos para soltar a tese de doutorado dele, que ele fez com Cirripédia, que são aquelas cracas, por conta de querer fazer a coisa muito bem feita. A mesma coisa com a teoria da evolução. Ele sempre tinha muita timidez assim, de soltar aquilo e medo de uma crítica muito severa. É perfeccionista ao extremo, né? Ele tinha aquele medo da crítica do trabalho dele. Ele era muito perfeccionista. Quando ele estava aqui na América do Sul, tem um episódio que é bem bacana, assim, que é importante para ele começar a ligar os pontos, né? Que é quando ele chega na Terra do Fogo, né? Com relação aos nativos... vivendo de maneira primitiva, né? Selvagem, roupa em forma de pele e em volta de fogueiras. Foi a primeira impressão dele ver o homem como animal, né? Porque até então ele lidava com pessoas civilizadas. Ele tem várias experiências culturais assim interessantes. Mesmo nos Pampas, com os gaúchos, ele fala que é um estilo de vida que ele gostaria de ter. Aquele estilo de vida de subir num cavalo, sair andando, para acampar em um lugar que acha interessante para acampar, sai no dia seguinte. Então essa maneira de viver muito próxima da natureza agrada muito ao Darwin, sim. Nesse gancho, ele ficou bom tempo com os gaúchos, né? Ele andou bastante ali no povo dos gaúchos, que era até eles eram mais rudes, né? Sim. Mas deram bem com ele. Sim, essas caminhadas, várias dessas caminhadas, não só com os gaúchos, duravam semanas às vezes. Enquanto o navio estava fazendo cartografia, ele estava fazendo as caminhadas. E ele, só de curiosidade mesmo, assim, ele ia e voltava pro navio, enquanto o navio descia a costa, ele estava em terra? Ou como que era essa dinâmica, assim, da expedição? Ele ia e voltava para o mesmo ponto.
na maioria das expedições. E algumas vezes, quando tinha uma parte que ainda poderia ser feita por água, no sul da América do Sul, tem várias entradas de mar, assim, que eles faziam com barcos menores, que estavam dentro do navio maior. Mas eu estava dizendo, com os gaúchos tem um episódio interessante, que é o episódio da ema, porque eles estão fazendo um churrasco de ema que eles caçaram, e numa conversa com os gaúchos, ele descobre que são duas espécies completamente diferentes. Uma espécie um pouco maior, uma espécie um pouco menor, uma que habita a parte baixa, outra que habita a parte alta, aonde ele começa a ter os seus insights sobre o processo de especiação por isolamento geográfico. Então, aquele momento é um dos momentos importantes para a formação da teoria da evolução, quando ele está com os gaúchos, porque eles já têm a percepção que são espécies diferentes pelo isolamento geográfico. E nas conversas ali em volta da fogueira, o Darwin acaba pegando isso. Massa demais. E aí depois ele chega lá embaixo na Terra dos Fogos, né? E aí ele vê... Mas aí não tem a ver. Você tá falando que já tava tendo esse insight lá em cima. E aí depois, só que ele chega nos argentinos, que ele vê esse povo selvagem, ele já começa a concluir mais ainda. Só que ele tinha um conflito muito interno, né? Com a religião e com o que ele tava vendo. Esse conflito ele vai se desfazendo aos poucos, assim, durante a vida dele, até que em um momento ele rompe completamente com a religião. No episódio da morte de um filho. Ele perde 2 filhos, uma filha e um filho. E aí ele vai se distanciando cada vez mais de Deus, assim, quando ele perde esse segundo filho. E enquanto ele estava aqui na expedição da América do Sul, ele continuando a viagem, depois que ele passa pelos Andes, ele sobe até as Ilhas Galápagos, né? Que é um lugar onde que ele fica anestesiado também, vendo a diversidade de vida dentro das ilhas e vendo aquelas tartarugas gigantes também, os dinossauros, que ele até tem alguns relatos de que ele sentava em cima das tartarugas e andava junto com elas, e das iguanas também, né? Sim. Os primeiros anos da viagem já tinham passado quando ele chegou a Galápagos. A circunnavegação mesmo, que ele passa pela Austrália para chegar de novo na Inglaterra, e aliás até passa no Brasil antes de chegar na Inglaterra, fazem uma parada no Brasil de novo. É muito rápida. Então a maior parte da teoria já estava na cabeça do Darwin quando ele chega nas Galápagos, e ali ele tem exemplos muito interessantes para estudar. Então quando eles chegam, eles são pessoas importantes, ingleses, um governador de uma das ilhas chamam eles para comer na casa dele, e ele vê uns vasos de casco de tartaruga. Ele fala, que interessante essas tartarugas. E o governador fala, eu posso te dizer de qual das ilhas veio esse casco pelo formato dele. O governador fala isso pra ele? Sim. Que legal. E aí ele fala, mas como assim? Ele fala, essas aqui tem essa parte da frente do casco mais levantada, ela se alimenta de flores e frutos de cactos. Esse aqui já tem de tal formato, ela já se alimenta disso. De qual ilha que elas vinham? Eles já observavam bem isso, né? É engraçado quanto que todo mundo já sabia, só não conseguia entender como é que funcionava, e quando ele vai passando por vários locais e culturas diferentes, ele vai vendo várias pessoas, olha, eles caçavam, sabia qual que era o processo pelo formato de caçar, né? Provavelmente, sim, porque precisava caçar, sabia onde queria um onde vaso, que o bicho tava, né? Como que era o comportamento. E visualizava aquele momento ali. Cada ilha que o cara ia, via, ó, essas tartarugas aqui são todas assim, né? E aí, do outro lado, todas assim. O que acontece é que evolução, como um processo lento, gradual e contínuo de transformação das espécies, já estava posto. Já estava uma teoria posta por Lamarck e já estava amplamente conversada, divulgada entre naturalistas. Mas ela era fraca porque ela não tinha um mecanismo como que esse processo acontece. E o Darwin e o Wallace, a coautoria dos dois, vieram com o mecanismo, que é o mecanismo da seleção natural. Mostraram como que aquela transformação lenta, gradual e contínua poderia acontecer. Lamarck falava só que as espécies se adaptavam ao meio, não era isso? Que elas mudavam. Ele tem erros, né? Lamarck tem erros na sua teoria, mas que transforma, ele já estava falando. Até hoje em dia as pessoas confundem um pouco Lamarck com Darwin, porque Lamarck dizia, por exemplo, se eu não uso uma coisa, ela vai ficar em desuso, mas não é esse o caso que Darwin defende, né? Não é isso que Darwin defende. Apesar que tem surgido coisas novas em evolução no campo da epigenética, que é como que as condições que uma geração vive pode afetar o desenvolvimento da próxima geração.
geração. Então existem uns experimentos do tipo que se você cria fêmeas de camundongo em condições adversas aonde elas têm muita dificuldade de conseguir comida, passam fome, os filhotes vão nascer mais agressivos. Então existem formas de que uma geração está influenciando o desenvolvimento da outra. Mas que não tem nada a ver com o meio influenciando a mudança, como Lamarck disse. Entendi. Essa experiência é até a única, né? Se eu não me engano, que hoje, você fala dos camundongos, eu vi essa pesquisa falando. Mas essa espécie, tem uma espécie específica de camundongo, né? Que você não der comida pra fêmea. Já tem umas outras coisas surgindo também, de que se as fêmeas são mais colocadas em situações que elas têm que resolver problemas, os filhotes vão resolver problemas com mais facilidade. Que legal. Existem algumas coisas no campo da resistência a antibióticos sendo desenvolvidas, mas é bem diferente do que Lamarck disse do meio induzindo a mudança. Tem muito mais relação de gatilhos, de mecanismos genéticos que o gatilho é feito pelas condições que a geração anterior viveu. Entendi. Legal. É como se a gente tivesse uma memória genética que fosse possível de fazer com que a próxima geração viesse de um jeito ou de outro, dependendo de como que a anterior viveu. Depois, quando ele volta, essa expedição, ela durou quanto tempo mesmo? 5 anos. 5 anos. Sim. E aí, quando eles resolvem voltar para a Inglaterra, Darwin já volta com essa bagagem inteira e chega em casa com esse mundo de informação na cabeça. Além disso, ele chega com muito prestígio. Quando é os 5 anos, final dos 5 anos, ele já era considerado um grande pesquisador, né? Felizmente era rico, então ele tinha seu sustento garantido. Então ele se reservou na sua casa para estudar e escrever e publicou um artigo e livro, um atrás do outro. Foi extremamente produtivo. Publicou artigos sobre minhocas, artigos sobre tudo. Se você pega a biografia acadêmica assim, do Darwin, é impressionante a produtividade dele. É livro atrás de livro. E ele foi um dos primeiros, com certeza não foi o primeiro, mas um dos primeiros também que começou a contribuir, a ajudar, a passar espécies, a doar coisas para outros pesquisadores, a pegar informação, a doar informação e participar de todos os processos, né? Ele acabou inventando um pouco inventando não, porque ele não foi o primeiro. Essa colaboração. Porque ainda naquela época, ainda as pessoas queriam guardar para, ainda assim, essa é uma pesquisa minha, vou guardar aqui, trancar, e aí quando ela estiver pronta, aí eu vou publicar. Já ele pegou, você falou antes, né? Ele pegava... Eu acho que isso ainda existe até hoje. Mas ele pegava e dava as espécies, assim, toma essa espécie que talvez isso vai contribuir para o seu pesquisa. Então muita gente mandava para ele ler, e muita gente pedia, ele ajudava muita gente. Foi o que o Wallace fez. O Wallace, quando mandou para ele a sua teoria de evolução, foi num sentido de pedir ajuda, de mostrar, olha o que eu tô pensando, tá certo? Essa linha de raciocínio faz sentido pra você? E na hora que Darwin leu, ele falou, pô, esse cara, o que eu gastei uma vida inteira pra escrever, pra descobrir, esse cara já chegou no mesmo resultado. Eu tenho que publicar. Ou então eu vou ficar pra trás, eu vou jogar o trabalho de uma vida inteira no livro. Então foi a hora que ele decidiu publicar, né, a teoria das espécies e colocou o Wallace junto, que o Wallace chegou nas mesmas conclusões. Então ele foi muito... bem legal da parte dele. Ele foi extremamente... respeitou, né? Ético com a situação que ele Porque tinha a vivido. pesquisa dele era muito mais ampla e aprofundada. Ele já tinha todos os dados, ele tinha uma vida inteira de pesquisa. Mas também tem uma lenda, assim, em torno disso, de que ele roubou do Wallace a teoria. Falam. Mas na origem das espécies, o Wallace está com qual autor, certo? Não, o processo é assim. O Darwin, ele recebe uma carta do Wallace pedindo para rever o manuscrito dele, que se chamava alguma coisa mais ou menos assim, sobre a tendência das espécies se distanciarem cada vez mais do tipo original. Onde ele coloca o processo de seleção natural somente. Sem nenhum exemplo, sem nenhuma evidência, E o Darwin estava trabalhando há 10 anos no livro Origem das Espécies, ajuntando evidências para mostrar como que esse processo acontecia. Ele já tinha feito até experiências com pombo, né? Ele já tinha feito criação de pombo, vendo isso acontecer. Pombos, orquídeas, cães. Ele fazia muitas experiências desse tipo. E aí, ele manda esse manuscrito para amigos, para o Huxley e para mais um amigo, e eles dizem para o Darwin, você tem que publicar o seu livro, você não pode mais ficar trabalhando nele. Vamos publicar um resumo do seu livro, pelo menos. Então, o Origem das Espécies é um resumo. E o que acontece é que o manuscrito que o Wallace mandou, revisto por Darwin e reescrito por Darwin, foi apresentado à Sociedade Linneana de Londres pelos dois, como coautores. Esse artigo existe. É um artigo que precede o Origem das Espécies. Ele é de 1858
O Origem das Espécies, de 1859. Ah, entendi. Eles fizeram o primeiro artigo eles fizeram com qual autor, mas já a Origem das Espécies já foi só do Darwin. Aonde também vem o mecanismo de seleção natural. E aí o que acontece de curioso, que é o momento que o Darwin perde o filho e ele não quer ir, ele não vai apresentar, o Huxley vai apresentar por ele, um outro sujeito vai apresentar pelo Wallace. Que, se não me engano, era a filha que era mais próxima dele, não era? Esse momento desse artigo é o filho mesmo. O filho. A filha morreu antes. Morreu antes. Morreu com 11, 10 anos, né, a morreu filha. de criança. E o filho morre com dias ou semanas de vida, somente. Ah, era bebezinho. Foi. E era a filha mais próxima dele, que mais querida dele. Antes disso... Não, mas deixa eu só completar essa história dos dois, porque o Wallace, ele estava coletando em Java, Sumatra, porque ele não era rico. Então, você estava falando de colaboração. O Darwin colaborou muito e mandou espécimes para todo mundo. O Wallace vendia esses espécimes. Ele coletava e vendia para os museus, para os pesquisadores, porque ele tinha o seu sustento, né? Fazendo isso. Engraçado, tem uma história nada a ver, mas só dando parênteses, é a mesma coisa de Santos Dumont, né? De Santos Dumont também teve essa relação com aqueles irmãos quando inventou o avião. Nada a ver, mas... Os irmãos Wright. Porque ele também, Santos Dumont tinha dinheiro, então pra ele, tanto faz. Ele podia fazer as plantas abertas e distribuir as plantas abertas. Já os irmãos já queriam vender os aviões com todo jeito, porque eles precisavam de dinheiro, ele não era rico. Mas legal, essa parte. E o próprio Wallace, não sei se é verdade, fala que a teoria é darwinismo, né? Que ele até reconhece que Darwin já estava muito mais completo na ideia. Ele entrou na mesma linha de observar a mesma coisa que Darwin, mas Darwin já estava anos-luz, né? Ele reconheceu isso. Sim, e o Darwin era um pesquisador já mais velho do que o Wallace também. O Wallace, imagino que era pelo menos uns 10 anos mais jovem que o Darwin. Então ele já era mais estabelecido e respeitado. Uma outra coisa de interessante é que o Wallace e o Bates, eles vieram para a Amazônia para fazer coleta, antes dessa história do artigo em coautoria. Um outro sujeito que morava aqui no sul do Brasil, um alemão que se chamava Fritz Miller, também foi muito importante na teoria da evolução. Então, 4 das pessoas mais importantes da teoria da evolução tiveram um embasamento de natureza muito grande aqui no Brasil. Olha. E isso também faz com que essa diversidade toda brasileira seja muito importante no estabelecimento dessa teoria. E deixa eu fazer uma pergunta que eu fiquei na dúvida, na verdade. Quando você colocou que Darwin era perfeccionista, etc., ele tinha muito medo de soltar os artigos dele, eu fiquei na dúvida se ele demorou 10 anos para soltar porque ele queria pesquisar mais ou porque era um conflito interno com religião. Isso, ele já era casado, né? A esposa dele era muito religiosa. Ele volta do Beagle, né? Chega, já com a teoria, ele começa a escrever, mas ele engaveta, ou não. Ou ele ficou assim, eu preciso escrever mais e ter a teoria mais embasada. Ele não engaveta, ele trabalha 10 anos no seu doutorado e na teoria em paralelo. Entendi, isso é legal. Sempre trabalhando nela, com o temor da repercussão que ela ia causar. E sim, a esposa era muito religiosa, mas no momento daquela história com Wallace, e que eles pressionam que ele deve publicar, a esposa escreve uma carta para ele, dizendo que ele é um bom homem, que ele sabe o que é certo e que ele deve fazer o que ele acha que é certo. Então ela realmente não segura ele. Ela deu o aval, né? Foi o que ele precisava para ele ficar tranquilo para publicar. Tem várias lendas. Eu li uma lenda também que teve, logo quando ele voltou, que ele estava querendo publicar a teoria, e aí teve um cara com um pseudônimo publicou, e se, tem um nome que eu não vou lembrar, e se os homens viados dos macacos, né? E foi extremamente criticado. Ele fez, e aí só que ele publicou com um nome falso exatamente para não ser julgado, né? E aí tem revistas e revistas que fizeram críticas sobre esse artigo que ele colocou. E tem uma lenda falando que Darwin viu isso e falou, nossa, imagina quando eu publicar a minha, né? Já vai vir completa, né? O que vão fazer comigo, né? Vou colocar em praça pública ali. A sorte dele é que já não tinha mais fogueiras naquela época. O ambiente era criacionista e a repercussão no primeiro momento foi justamente essa, assim, que existem as evidências religiosas aqui para que tudo foi criado por Deus em tal data e gente calculando a idade da Terra em 9, 10 mil anos pelas datas bíblicas e, por outro lado, os naturalistas tentando explicar os fenômenos da natureza por causas naturais. Então aconteceu, sim, esse conflito. Isso na própria academia. O criacionismo mandava, né? Reinava dentro da academia. Então, se você chegasse com uma teoria evolucionista ali, você seria zombado, né? O próprio Fitzroy, capitão do navio, ele queria que o Darwin fosse na viagem para ajudar a corroborar a teoria criacionista. Nossa, coitado. Então, ele saiu pelas avessas. Saiu totalmente. Ele levou e criou o evolucionismo. Nossa. Ele ajudou, ele foi quase ele coautor. Ele chegou só com a ideia ao
avesso, né? Ele quase ajudou na criação do projeto. Uma dica interessante é que existe um site que se chama Darwin Online, onde todos os livros e publicações do Darwin e todas as cartas escritas pelo Darwin estão disponíveis. Então, por exemplo, ele correspondia muito com esse Fritz Miller aqui do sul do Brasil. Eles trocaram dezenas e dezenas de cartas. Estão todas disponíveis lá online. Oh, que legal. Dá para ler tudo, inclusive a da esposa, É Darwin dando o Online. aval. Darwin Online. .com. Darwin Online, se não me engano, .org. Eu vou colocar no blog, no link do blog, e vai Isso. ter certinho. Darwin Online você já vai achar. Eu vou colocar lá para quem quiser acompanhar aí as cartas, eu vou deixar no link do blog para todo mundo ver. Todas as publicações também. Inclusive tem o Origem das Espécies em português disponível lá em PDF. Isso é bom, é muito bom. E Darwin, até ele teve muitos problemas de saúde. E, assim, algumas coisas que eu li diziam que esses problemas de saúde, eles eram derivados dos conflitos internos dele, que ele não conseguia transgredir disso, né? Que ele vivia nesse conflito e aí somatizava tudo, né? Olha, se ele somatizava ou não, hoje é difícil da gente saber, mas se não me engano, 1999, uma junta de médicos resolveu reunir sobre todas as evidências dos sintomas que Darwin reclamava, sentia. E chegaram à conclusão que Darwin teve doença de Chagas. E publicaram essa conclusão, que Darwin teve doença de Chagas, provavelmente pegou na América do Sul, e por isso que ele reclamava tanto. Essas fases agudas aí de uma doença de Chagas realmente dão muitos sintomas ruins assim para a pessoa. Deve ter até dificultado para ele continuar a pesquisa dele durante o processo, né? Provavelmente. Até isso deve ter atrasado o processo de 10 anos, pode ter ajudado a atrasar, não que tenha atrasado, né? Provavelmente, mas independente da doença, a produtividade científica do Darwin é admirável para qualquer época, para qualquer tempo. Ele publicou muito, mas muito mesmo. Era um computador, né? Ele era o próprio. Mas ele tinha um financiamento bom, né? Ele Só de não ter que se de preocupar não ter que trabalhar para ganhar dinheiro. com ganhar a vida, né? Ele não tinha essa O preocupação. Ossi foi super produtivo. Né? Mas ele foi bem produtivo. Tinha gente que muita gente aí tinha o mesmo status dele, não foi nem um pouco, né? Produtivo. Então, já que é para colocar a lenha na fogueira, brincadeira. Mas eu queria falar um pouco sobre essa diferença no começo dali, quando Darwin lançou a teoria, o quanto que esse conflito, eu queria saber um pouco como foi, de um lado, o criacionismo, e do outro lado, nascendo, na verdade não nascendo, engatinhando já, né? Já estava engatinhando ali há algum tempo, algumas pessoas já apoiavam que a ideia de criacionismo não tinha muito a ver, mas não sabia como fazer. E Darwin, de repente, chega com tudo que todo mundo naquela época que estava apoiando que o criacionismo não funcionava, que era prova. Então ele trouxe uma teoria completa, com provas, com todo o embasamento científico, teórico, etc. Como é que foi essa apresentação, em primeiro lugar? Num primeiro momento, a Origem das Espécies tinha alguns problemas, algumas coisas que ainda não eram conhecidas, como, por exemplo, a genética. E por causa disso, os criacionistas tiveram material para poder cair matando em cima da Origem das Espécies. Sim. Então, por exemplo, Darwin fala da herança por mistura, e a herança por mistura significaria que se você tem um bicho branco cruzando com um bicho vermelho, vai nascer um rosa. Só que daí algumas gerações todos seriam rosa. Então ele não tem o conhecimento de dominância, recessividade, de como que as coisas acontecem geneticamente. E isso fez com que os criacionistas caíssem matando em cima da teoria. Assim, só uma observação, a gente pode falar então que a Origem das Espécies, ela deu gatilho para o desenvolvimento de pesquisa genética, né? Que Mendel veio logo depois. Não, Mendel veio antes, na realidade. Veio antes? Mendel veio antes. Mendel era um monge, meteorologista que gostava de cultivar ervilhas, gostava muito de matemática e entendeu a herdabilidade, como é que ela funcionava matematicamente nessas ervilhas, porque ele deu muita sorte que ele escolheu características de dominância e recessividade completas, que é a história do alta, baixa, amarela, branca, lisa, rugosa, e aí ele já deu como que aquela matemática funciona. E ele já havia publicado isso antes da Origem das Espécies ser publicada. Sim, e Darwin leu, mas não incorporou aquilo na teoria. Ele não conseguiu Criar visualizar Criar isso, relação. né? Já existia microscópio, então.
Naquela época Já existia. Já tinha tudo. Eu achei que não existia ainda. Porque antes de Darwin vinha... Quais eram as teorias? Era a teoria da criação espontânea, né? A primeira, eu acho que foi. Que jogava ali um pedaço de carne dentro da geladeira e nasceu, sei lá... Mosca. Mas ainda... Deixava um monte de lixo ali e nascia um monte de rato. Ainda o que acontece nesse momento é que a história da transformação, dentro da origem das espécies, tem várias teorias. Uma delas é a seleção natural, outra é a origem da vida. Aí vem várias coisas diferentes. Então, são pelo menos 5. A história da transformação lenta, gradual... Ela tá subdividida, né? Tá. A Inclusive origem das hoje. espécies, ela é um apanhado geral. É. E dentro da origem das espécies tem essas... Tem esses capítulos subdivisões. diferentes. Tem um capítulo dedicado somente à seleção natural. E aí a seleção natural e a transformação lenta, gradual e contínua fica tão óbvia que os criacionistas estritos, que falavam que Deus criou tudo e aquilo era fixo, se transformam aos poucos em criacionistas que se chamam de criacionistas científicos. Eles começam a aceitar a transformação. Então existe uma origem da vida por criação divina, uma transformação pelo processo de seleção natural e, posteriormente, o ser humano, que é uma finalidade divina. Ele não necessariamente foi criado por Deus, mas Deus tinha ele em mente quando ele criou todo esse processo, quando ele criou toda essa coisa aqui. Não, isso é mais moderno. Agora, esse é a teoria... Essa é uma visão um pouco mais moderna. Eu falo que poder, né? Que o homem foi pensado divinamente para poder chegar onde chegou. Uma evolução pensada e criada. Mas antes de chegar nessa parte, mais pro futuro, eu queria falar um pouco lá atrás como foi o conflito do criacionismo com o evolucionismo dentro das academias. Porque quando Darwin chegou com a teoria, aí como foi aquele processo? A academia aceitou, ela se recusou, porque os grandes escalões das academias na época devem ter jogado quase a teoria do Darwin fora, né? Inclusive tem outra lenda, vou contar outra lenda que eu li, né, sobre várias lendas, que o capitão do navio, enquanto ele foi chamado no mesmo dia da apresentação, e ele ficava, enquanto o Darwin apresentava, ele ficava com a Bíblia gritando, esse é o livro, mas eu não sei se isso é verdade também. Não, o Darwin não foi na apresentação. O Darwin não foi, mas o Fitzroy participava dessas reuniões, sim, e defendia o lado criacionista. E ele publica várias coisas criacionistas também, o Fitzroy. Então, sim, ele faz parte desse movimento. Mas não foi bem aceita na época, né? Tanto que tem a charge do Darwin em forma de macaco, né? Que saiu no jornal logo depois. Primeiro, ela é muito discutida. A primeira edição do livro esgota, aí vem várias edições. Aí depois existe um momento que é chamado eclipse do darwinismo. Ele fica obscurecido e tem muitas pessoas estudando já a genética. Começam a estudar como que é o desenvolvimento e começam a entender mutações, começam a entender como que outras coisas funcionam. E aí é o momento que a deriva genética se estabelece como processo de transformação. Aí você tem a seleção natural de um lado mostrando como que pode acontecer e a deriva genética do outro andando paralelas como teorias independentes. E aí na década de 30 há um congresso onde eles se reúnem e falam: nós estamos falando da mesma coisa, as duas coisas fazem parte do mesmo processo. Elas são complementares, né? Aí se forma a teoria sintética da evolução, que é o que a gente estuda até hoje, que a gente tem várias fontes de evidência diferentes: a biologia molecular, a seleção natural, a morfologia, a geologia, tudo isso fazendo parte de um processo de transformação da vida. Muito legal. Darwin morreu com a ideia dele ainda sendo recusado na academia, ou ele já morreu? Quando ele morreu já tinha, pelo menos o debate dentro da academia era aceito? Isso eu não... Já era bem aceito. Já era bem aceito? Já era bem aceito. Já existia a maior parte dos naturalistas pensando que aquilo era a principal maneira que a evolução acontecia. Bom, aí vindo agora mais para moderno, queria fazer uma outra pergunta. Como você colocou, quando veio a genética, o estudo viu que era complementar e provou mais ainda a teoria de Darwin, certo? Ajudou a provar e criar novos conceitos. No tempo de hoje, a discussão da evolução das espécies, ainda dos criacionistas, ainda existe dentro da academia pessoas que apoiam e existe um conceito moderno agora para isso, né? Que é esse até que a Camila comentou. Camila disse, é o design inteligente. Como que tá isso dentro da academia, você que está mais próximo, assim, desse processo? A ciência, ela é baseada em evidências. Então, a gente não pode acreditar
acreditar em algo na ciência, a gente tem que buscar evidências e aí, matematicamente, a gente chega à conclusão que uma alternativa àquela teoria é muito pouco provável. Então, é isso que é fazer ciência. Já religião, espiritualidade, está baseado na fé. E a fé tem um fundamento aí primordial que ela é incontestável. Se você começa a pensar se tem ou não tem fé, já deixa de ter fé, você já deixou de ter fé. Se você começa a procurar evidência se Deus existe ou não existe, você já não está acreditando em Deus. Agora, o que eu gosto de dizer e de pensar é que religião e ciência ocupam lugares muito diferentes no nosso cérebro, na nossa mente. Então, a gente pode ter toda a nossa espiritualidade, mas a gente não tem que usá-la para explicar fenômenos naturais. Não é necessário misturar uma coisa com a outra. Então, a gente tem um Deus que nos acompanha, que anda conosco, que ele é talvez tão humano quanto a gente. É o mentor de várias coisas, né? É o que influencia diretamente em algumas questões da sua vida, né? Projetado por algum criador. E eu acho que é a pretensão também de enxergar o homem como uma espécie superior, né? Como se fosse dotada de... Mas dizer que ele tem o poder para ter criado isso tudo, para que você tenha um início, meio e fim de vida já projetado, na minha opinião, é muito egocentrismo. Assim, eu acho que cada momento da vida a gente está fazendo o nosso futuro, fazendo o momento posterior. E é assim que funciona a vida. A gente não tem isso tudo já projetado por algum criador. Características que são superiores e que, assim, o homem está aqui e o restante das espécies estão sempre abaixo, e não o homem dentro de um contexto inteiro de natureza enquanto natureza evolutiva, né? Existe um aspecto que o homem é realmente muito mais complexo, sofisticado e a gente pode dizer até superior, que é o cultural. Sim, Agora, biologicamente, a gente não é. A gente é parte do processo. A gente é como qualquer mamífero, como qualquer macaco. A gente tem algumas coisas melhores, algumas coisas piores, comparado com qualquer macaco. A gente é um deles, né? A gente é um primata como qualquer outro. Mas culturalmente, sim, a gente tem tudo isso. A gente está gravando um podcast que vai para a internet. Isso tudo são coisas de uma cultura muito sofisticada. A nossa arte foi saber conviver entre um com o outro, talvez socialmente, né? E aí, com isso, criando, nós começamos a entender algumas coisas e fomos evoluindo. Né? Perfeito, Lucas. E aí vai até a dica de mais um livro, que é A Conquista Social da Terra, pelo Eduardo Wilson. Ele mostra que os insetos sociais, as abelhas, vespas, formigas, são a maior biomassa nos ecossistemas tropicais. Assim, você tem mais num pedaço, num hectare de floresta amazônica desses bichos do que mamíferos, répteis, peixes. Sim. E agora, seres humanos, em 2012, os seres humanos ultrapassaram a biomassa de insetos sociais no planeta. Isso, você tá me zoando. Com 7 Não aguenta, não. Com 7 bilhões de habitantes, nós passamos a ter mais quilos de seres humanos do que de insetos sociais. Achei... Ao todo. E não em unidades, graças a Deus. Nossa, pô, Quilos. vai ter mais formiga na minha casa do que no humano no mundo, né? Eu acho. Agora, o motivo disso, e segundo Eduardo Wilson, mas isso é muito bem aceito, é justamente o que você disse. O fato de nós convivermos e nos ajudarmos, sermos sociais, é que fez isso tudo acontecer. Essa cultura toda acontecer. A gente está aqui usando microfone, câmera, mesas, etc. A gente não construiu isso. Isso foi a sociedade, foi construído por outras pessoas. E a gente está produzindo outras coisas que outras pessoas vão usufruir. Sim. Essa comunicação, né? Essa troca, né? Quando você lê o Gênio Egoísta, ele fala isso, que até o fato de você ser social, de você se ajudar, é uma forma de egoísmo para você perpetuar a espécie. Sim, e isso aí ainda é outra dica de livro. É o livro mais vendido da biologia. É o Gênio Egoísta. É o best-seller da biologia, de Richard Dawkins. Ele é muito bom mesmo. Ele é muito bom. Vou colocar todas as referências de livro que você está indicando, todo o processo aí para todo mundo acompanhar, que lá do post vai estar tudo. Legal. O homem teve 3 momentos que o ego dele sofreu um certo balanço. O primeiro foi quando ele... O narcisismo foi violado. Primeiro foi quando ele descobriu que a Terra não é o centro do universo. Aí ele deu aquela... E aí depois ele descobriu que foi a teoria de Darwin. Ele não foi criado para ser o grande rei. E ele foi um acidente. Um acaso. Não acidente, não, um acaso, né? Foi a evolução por um acaso. E o terceiro, o homem descobre que nem a mente dele ele controla, né? Aí Verdade. teve esses 3 momentos aí. Paproc, como que você enxerga a evolução? Eu enxergo a evolução como um processo natural, assim, que está em tudo, né?
a gente pode perceber até essa iniciativa de vocês no podcast, assim, a gente tem milhares delas acontecendo aí, mundo afora, com pequenas variações, assim como acontece na natureza. Algumas vão ser bem-sucedidas, outras não vão ser bem-sucedidas. As que forem bem-sucedidas vão ser replicadas e aí vão sofrer mais algumas alterações. Isso acontece na economia, isso acontece na política, isso acontece em tudo. A evolução é realmente considerada por cientistas de todas as áreas a teoria que mais tem evidências para corroborá-la. Então ela já é inegável, ela é inequívoca, já não tem mais jeito de falar que ela não existe. E colocar uma mente criadora por trás disso tudo é desnecessário. Não precisa de que haja um projetista. Isso já é um processo natural totalmente explicado. A gente não precisa colocar mais nada. Colocar mais alguma coisa é simplesmente uma tentativa de vender um produto, no meu ponto de vista. Na verdade, concordo, até meu ponto de vista também é mais fácil. O evolucionismo não fala de religião, é mais fácil o criacionismo falar do evolucionismo, porque ele tenta tirar as hipóteses que aquilo ali existe, né? Todas as teorias novas do design design inteligente, todas essas teorias elas tentam mais desmerecer e entrar nas falhas dos evolucionistas, né, do que necessariamente criar as próprias teorias, e isso é um pouco anti-ciência, na minha opinião. Até dentro da ciência, na minha opinião, quanto mais você quebrar uma teoria com argumentos, é até muito melhor para todos os cientistas. Então quer dizer que você acabou de descobrir uma coisa nova, extremamente diferente e que abriu um outro mundo, né? Claro. E aí quando você vem só querer desmerecer uma outra teoria, você não tem uma ciência por trás daquilo, assim, na minha opinião. Isso é muito bom dizer, porque apesar de ser uma teoria muito cheia de evidências, existem lacunas de conhecimento. Em vários momentos. Por exemplo, a origem da vida. A gente não sabe exatamente como que ela aconteceu. Existem algumas alternativas para isso ainda. Acredito que um dia isso vai ser resolvido. Então, existem muitas lacunas de conhecimento. E essa característica aí do design inteligente é muito comum. Eu participei de um evento do design inteligente defendendo o evolucionismo e em uma das palestras eu falei exatamente essa sentença. Há muitas lacunas na teoria da evolução, no meio do que eu estava dizendo. E isso foi replicado em vários sites de design inteligente e criacionistas, como se fosse a minha palestra. O professor Henrique Paproc diz: existem lacunas na teoria, existem lacunas de conhecimento na teoria da evolução. Sensacionalismo, né? Isso aí. Ai, que antipatia. Tipo assim, nem ele acredita no que eu tô falando. Vamos pegar um gancho, né? Pega uma frase solta e trabalha em cima dela, né? Então é uma coisa, no meu ponto de vista, inescrupulosa, assim. Não pode se fazer uma coisa desse tipo. A partir do momento que você faz isso, você tá querendo forçar algo sensacionalista mesmo. Forçar na barra, né? do processo da sua teoria chegar. Para todos os criacionistas, né? Se quer realmente trazer uma teoria, tragam uma teoria. Tragam um processo, tragam provas, tragam evidência, tragam... Eu acho que o criacionismo, onde ele bate muito de frente na evolução, é que nessas lacunas, quando você chega lá na lacuna, né, no como que foi a origem da vida, a gente ainda não tem essa resposta. Mas já estamos... Mas o criacionismo é muito fácil ele se responder a essa pergunta. A origem da vida é porque Deus quis. Como que você vai argumentar com a fé de uma pessoa? Como, né? É o que o Paproc falou, não bate. Ciência e religião, elas têm que ser tratadas de maneiras separadas. Exatamente. Uma não converge com a outra. Mas aí você só empurrou o problema um passo atrás, porque da onde veio esse criador? Sim. Aí chega num momento que é uma coisa que não é discutível. Não. Falar de onde veio o criador, a gente não vai falar. Isso é uma coisa que a gente não deve falar, isso é a fé. Fala, não, peraí, a gente tá falando de fé ou de ciência? Né? E a ciência vai querer saber esse processo como completo. E, assim, a gente não sabe ainda exatamente como foi a origem da vida, mas já sabe todos os processos que a gente precisa ter para ter vida. Tudo como que funciona nessa parte molecular já tá bem aprofundado. Já sabe o que precisa, quais são o processo, como vai ser, quais são as condições mínimas, condições ideais e todo o processo. Só não sabe, assim, e aí, onde que aconteceu ali? Qual que foi o grande processo para acontecer? É verdade. E religião, às vezes, é muito confundida com a espiritualidade, né? Muito. O que às Religião vezes... é muito mais instituição, né? Exatamente. Espiritualidade é simplesmente o fato de você ter uma relação
mesmo com a natureza, que você não precisa de explicações científicas. Exatamente, que você sente. Então você se senta lá numa praia ou numa montanha e você está relaxado e você transcende. Você está ali em contato. Isso é uma espiritualidade muito interessante. Você está meditando na sua yoga, ou você está em um culto religioso e transcende também em contato lá com o seu Deus. Isso é perfeitamente aceitável, possível, mas, mais uma vez, a ciência não permite a mistura, porque as explicações têm que vir de evidências. Eu não posso ter um processo onde A vai para B, aí eu tenho a matemática disso, a evidência disso, B vai para C, aí de repente entre C e D aconteceu um milagre, ninguém mexe, ninguém tem que explicar. Isso não cabe na ciência. Por isso que o design inteligente tem um problema. Ele procura evidências de que algo sobrenatural acontece, de que existe uma mente por trás criando isso tudo, e a finalidade dessa mente é o ser humano. Eu até nem acho ruim eles estarem procurando, o design inteligente procurar e pesquisar sobre isso e tentar achar uma evidência sobre isso. Vai ser super legal se achar. Se um dia ter uma evidência real, vai ser bem interessante. Mas você tem que pesquisar, procurar, trazer teorias e evidências em relação a sem radicalizar com ideologias, né? Que é o que acontece. Eu acho que pesquisar e procurar faz parte da ciência. O cientista é isso, né? Ele vai pegar todas as dúvidas. Tem vários cientistas que nem têm apoio ao criacionismo que estão ainda procurando essa evidência, né? Claro. Tem gente que está nessa procura. Porque se achar uma evidência, vai ser fantástico. Isso com qualquer coisa que a gente chama de sobrenatural. Então, se a gente chama de sobrenatural, que a gente não tem evidências científicas. Mas de repente a gente tem, fadas existem, olha aqui, ó, temos uma aqui, ó, tá na nossa frente com todas as evidências de que ela realmente existe. Deixou de ser sobrenatural. Virou natural, ela só estava escondida. Com certeza. Como os dinossauros na época de Darwin eram considerados dragões, né? Tinha essa relação, né? Porque eram ossos grandes. Antes, sim. Época de Darwin não, é um pouco antes de Darwin. Um pouco antes, sim, mas é justamente o fato de que à medida que a gente vai avançando com a ciência, coisas que a gente chamava de sobrenaturais viram naturais. Sim. Em povos primitivos, um raio que caía era a ira dos deuses. Agora é um fenômeno meteorológico e daí vai esse desenvolvimento. Cada vez que passa, a gente vai explicar mais e mais. E essa é a intenção, realmente, da ciência e do ser humano, né? Acho que por isso que a gente tá fazendo tudo isso daqui, né? Por causa dessa pesquisa e dessa sede de conhecimento eterna, assim. Vai ser... Tá sempre procurando, tá sempre... A curiosidade, né? Ela é a mais importante de todas, né? Que é o gatilho para procurar as respostas para as perguntas, né? De qualquer forma, ciência e espiritualidade são fenômenos humanos. Elas acontecem mesmo, elas são nossas. Não tem jeito da gente negar. Não tem jeito de falar, eu não tenho espiritualidade ou eu não acredito em ciência. Ambos não tem como, né? Não entra em conflito. Essa relação que você falou de duas portas que não chegam no fim. Que não se comunicam, que não né? se comunicam é bem interessante, porque realmente faz todo sentido. Você pode fazer ciências sendo religioso, mas sem colocar a religião no meio da sua ciência e nem colocar a ciência da religião. Tudo bem, você pode fazer essas duas divisões, né? E deixar isso acontecer. Não tem por que ter esse conflito. O problema é quando você é radical, mas todo radical em qualquer nível é chato, né? Interessante é que em 2009, no aniversário da teoria, no Vaticano, foi feito um congresso de evolução, o estado da arte da evolução, onde cientistas do mundo inteiro se reuniram para discutir a evolução. No Vaticano. Isso foi promovido pelo Vaticano. E o Vaticano vem em encíclicas dos papas já aceitando a teoria da evolução há algumas décadas. O novo Papa falou que Adão e Eva é uma lenda. Pronto, acabou de quebrar. Eu já ia falar isso. O novo Papa, então vem ele para uma lenda, poder... não, é uma metáfora. Ele diz é uma metáfora. Ele coloca como isso. E é sensacional. Você já acabou de quebrar o criacionismo num processo, né? Porque a criação de Deus, mas a criação da humanidade é Adão e Eva. Seguindo a religião ocidental, né? Cristã ocidental. E aí a gente já vê a própria evolução, sem querer ficar fazendo trocadilho, da instituição religiosa. Que tá mais... na verdade, essa relação com a Idade Média, a gente vai entrar num outro assunto, mas eu acho que é legal. A religião cristã, principalmente, ela se prendeu muito aos seus argumentos da Idade Média e ela não soltou esses argumentos. E com isso, a sociedade foi soltando a religião com o tempo. Ela quis perpetuar, né, com as mesmas ideias, ideologias, sendo que a humanidade está evoluindo, a comunicação entre continentes, entre pessoas está cada vez maior e a mente das pessoas é cada vez mais aberta para receber novidades, para desenvolver novos pensamentos, ter novos pontos de vista, né? Sem ser aquela viseirinha
linha e te faz enxergar um caminho só, né? Mas talvez é importante compreender cientificamente também que essa história de transcender, ela nos dá prazer, ela estimula regiões do cérebro que são regiões de prazer. Tem gente que tem fazendo yoga, tem gente que tem andando de bicicleta, e esses cultos religiosos e experiências religiosas também estimulam essas mesmas regiões. Então o sujeito ele sai de uma missa, ele sai de um culto, ele sai de uma experiência hindu com uma sensação de prazer muito grande, igual o surfista que saiu depois de pegar uma sessão de ondas. Então também traz muito prazer. Então ele retroalimenta essa história. E não tem nada de errado em ter prazer. Se você quer ter prazer na igreja, tenha prazer na igreja. Se você quer ter prazer andando de bicicleta, vai ter prazer andando de bicicleta. Isso não tem nada de errado com nenhuma das duas coisas. O que é errado é querer forçar os outros a ter prazer com o que você acha que é certo. Mas o que vocês disseram mais cedo, não me lembro se Camila ou Juliana, sim, acho que é muito importante que a espiritualidade e a religião são coisas completamente diferentes. Com certeza. Então é isso, né? Gostaria de agradecer Henrique Paproc, que deu essa aula pra gente aqui, que foi super prazeroso. Acho que principalmente por você ter acreditado na ideia, segundo episódio, e estar aqui com uma grande pessoa igual você, que deu esse parecer pra gente. Queria agradecer muito aí pela participação. Eu que agradeço, foi uma delícia estar aqui e espero que tenham muito sucesso com essa iniciativa. Legal, e volte sempre, né? É isso que eu ia falar, contamos com a sua presença mais vezes. Muito obrigado. E eu também gostaria de agradecer também às biólogas, porque eu sou um leigo no assunto, só sou curioso. As biólogas Camila e Juliana, por participar aí do Bionote. O segundo da primeira série de 12. É, o segundo dessa série aí de 12 que a gente tem programado já. Pra mim foi maravilhoso, porque eu sou um pouco suspeita, né? Porque eu sou bióloga e sou apaixonada pela evolução e por Darwin e essa linha, assim. E foi muito bom nesse papo aqui. Espero que vocês gostem também. Foi ótimo, gente. Obrigada pela oportunidade, por estar aqui, por ter uma aula de novo com o Henrique, né? Isso é sempre bom. A gente sai da graduação e fica sempre com vontade de estudar, de querer saber, né? Nos atualizarmos como que anda das novidades. Então é sempre uma boa oportunidade. Legal. E também gostaria de agradecer você que está ouvindo, por ter acompanhado esse podcast até o final. E lembrando que o Bionote é um podcast que sai toda última quinta-feira do mês. E no próximo mês vamos falar um pouco do assunto as mulheres na ciência. Eu acho que vai ter um time bem de peso aí, né, Ju? Isso. Agora, em março, a gente vai ter duas convidadas muito especiais, que é a Luciana Barreto Nascimento, que é uma taxonomista, professora da PUC, e a Gabriela Montandon, que é uma bióloga que trabalha com produção de cerveja. Vai ser muito legal. Eu acho que no mês das mulheres, a gente pode falar... Todos os meses são os meses das mulheres, né? Mas já que a gente comemora em um dia só no ano, vamos fazer uma proposta especial sobre as mulheres na ciência, com 4 mulheres de peso. Só eu aqui, só para apanhar um pouquinho, tá certo. E eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, deixar vocês aí um pouco curiosos. E para terminar e encerrar, uma das coisas mais legais é que eu gostaria de deixar um presente para vocês que estão ouvindo a gente. A gente conversou com a Log, nossa patrocinadora, e tem uma super promoção para você que é ouvinte. Durante todo o mês de março de 2018, você que é ouvinte do Bionote vai ter 5% de desconto em todos os produtos da Bushnell. Além disso, também você vai poder dividir sua compra em até 3 vezes sem juros. Mas isso é só para quem é ouvinte do Bionote, ok? Então, vocês podem entrar lá no site da Log, www.lognature.com.br, e fazer o seu pedido de orçamento. Lembrando que na hora que você estiver encerrando o seu pedido, vai ter um campo de observação, e não deixe de falar que vocês escutaram essa promoção aqui no Bionote, que vocês vão ganhar esse desconto. É só durante o mês de março de 2018, então vai começar daqui 3, 4 dias, né? E conto com vocês no próximo episódio. Obrigado e até mais.